Olá, seja muito bem-vindo à quinta aula do módulo 2 e nessa aula você aprenderá sobre o princípio do contraste. O contraste é basicamente usado para chamar a atenção do espectador na composição, mas quando falamos em contraste, não pense apenas em cores e brilhos, pense no termo em seu sentido mais amplo. Por exemplo, um círculo no meio de um monte de quadrado causa contraste. Uma fonte grande perto de um monte de fonte pequena também causa contraste. Uma cor quente perto de várias cores frias também causa contraste. É assim que funciona. Então, aqui nesse exemplo, como vocês podem ver, aqui nessa figura não temos nenhum elemento contrastante, né? É por isso que o nosso olhar é mais levado para essa figura da direita, que a gente tem um círculo no meio de um monte de quadrado, né? Direcionando o nosso olhar aqui para o elemento contrastante, né? Que é o círculo. Mas como a gente viu no exemplo anterior, o contraste não se aplica apenas à forma, né? Se aplica cores, peso e tipografia. Basta você utilizar corretamente que você terá grandes resultados em seus projetos, certo? Já aqui nessa figura, nós não temos nada de errado, porque ela se vale de diversos princípios que nós vimos até aqui, né? Ela tem o princípio da proximidade, o princípio da repetição, do alinhamento, mas ainda falta uma pitada de contraste. Vamos ver como fica então se a gente aplicar o contraste? Então aqui a gente incluiu o princípio do contraste em um design que já estava muito bom, mas olha como ficou mais atrativo o nosso design. Note que são os mesmos elementos do nosso exemplo anterior, porém agora com os títulos em caixa alta e negritados. Além disso, nós aplicamos um fundo escuro aqui no título principal para chamar a atenção e direcionar o olhar do leitor para cá, certo? Esse simples exemplo mostra a eficácia do contraste somado a todos os princípios que a gente já viu até aqui. É um princípio maravilhoso que nos permite trabalhar de forma certeira, mexendo aí com a mente das pessoas. Sempre utilize esse princípio, então, para direcionar aí o olhar do seu público, criando pontos de interesse, certo? E quando você for aplicar esse princípio, sempre se organize dessa forma. O que a pessoa deve ler primeiro, né? E depois ela deve percorrer o olhar para onde, certo? E qual é a última coisa que deve ser lida? Fazendo isso, você não vai ter erro e vai ter uma ferramenta poderosa de comunicação em suas mãos. Aprecie sem moderação. Então eu finalizo por aqui e na próxima aula, para fechar com chave de ouro, você vai aprender tudo sobre equilíbrio. Nos vemos lá, hein?